Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja neste planeta. É um prazer estar aqui com você. O meu nome é Susana Azevedo, sou cofundadora com a Bianca da Quantum Development e eu estou aqui com o Fernando Medina para mais um episódio do Backstage da Liderança. O Fernando eu conheço desde 2016, já lá vai algum tempo, não é? Na altura ele estava trabalhando na Luandra, empresa dos pais. Trabalhou lá até como CEO, isso tudo, e depois ele montou o próprio negócio. Hoje em dia ele é fundador da Colab, que trabalha com processos seletivos, é uma startup com gamificação, inteligência artificial, assim, algo bem disruptivo. E eu, nesse processo de acompanhamento, não é, eu sempre admirei a forma como o Fernando conseguiu integrar, assim, desbalanceado, às vezes mais balanceado, todo esse papel como filho, como executivo, como alguém para mercado, ao mesmo tempo olhar o negócio, sempre com um olhar muito humano e negócio, então acho que tem uma conversa, uma comunicação também muito leve, não é uma coisa complicada que as pessoas não entendam. Então por isso eu achei interessante convidar-te aqui, não é? Muito Convidar o obrigado. Fernando para falar um pouquinho sobre a jornada dele de liderança. Como vocês sabem, a gente fala sobre o lado B da liderança e ele contar sobre as suas peripécias, as suas histórias até chegar aqui neste momento. Então, bem-vindo, Fernando. Muito obrigado É pelo um prazer convite. estar aqui contigo. O prazer é meu, muito obrigado. E gostava de começar, antes de entrarmos a falar assim, sobre liderança e essas coisas todas, assim, faz assim, um breve descritivo de assim, quem tu és, de onde é que tu vens, como é que é essa breve história do Fernando. Tá bom, sou recém-feito 40 anos, casado, 2 filhos, me formei em administração, fui fazer marketing, fui fazer gestão, estudar sobre gestão de pessoas e mais recentemente comecei a estudar muito sobre plataformas digitais. Eu cresci com uma família empreendedora, então meus pais montaram um negócio em 1970, que acabou misturando muito a família com o negócio, né? E acho que isso também é um pouco do que a gente vai falar hoje. Sim. Depois eu trabalhei em 2 empresas, fui trabalhar na empresa da minha família e hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? Tenho a minha startup e é isso. Esse é um pouco de um resumo aí. Hobbies, né? Eu sempre gostei bastante de jogar bola, aí eu tive 5 cirurgias no joelho, então tive que largar esse hobby que foi perigoso, né? Hoje eu gosto só de jogar tênis, fazer academia. Não atrapalha o joelho no Não, tênis. não, o tênis é mais tranquilo, né? Aí vai ser o cotovelo. Aí tô com dor no cotovelo. Sempre tem uma dorzinha, né? É. Mas é isso, esse é um pouquinho de um resumão. E ainda eu lembro de você falar de jogar póquer. Pôquer, não, durante uma boa época, o pôquer me ajudou bastante até nos negócios. Joguei bastante, assim, cheguei a estudar bastante, fui para Las Vegas jogar torneio de brincadeira. E de brincadeira não, de torneio era sério, né, mas era um hobby. Mas hoje em dia tenho pouco, agora com um filho pequeno, né, não dá, porque os torneios demoram muito, então... Logo passa, depois aí eu já vão volto a para a jogar. faculdade e tu voltas a Exatamente. jogar, não é? Exatamente. Legal. Pensando em crianças, não é? Fala um pouquinho do Fernando lá, quando andava de um lado para o outro, correndo. Como é que tu eras? O que é que te levava de um lado para o outro? Então, isso é uma coisa engraçada, porque quando eu entrei na faculdade de administração, a primeira pergunta que o primeiro professor, a primeira aula fez é por que a pessoa escolheu administração na nossa classe, né? Eu lembro que tinha umas 50 pessoas, e eu lembro que das 50 pessoas, mais de 40 falaram assim, eu não sabia muito bem o que fazer, então fiquei na dúvida disso, dúvida daquilo, resolvi fazer administração, porque a administração é mais genérico e tal, né? E eu sempre tive essa veia empreendedora. Então eu lembro que quando eu era pequeno, por exemplo, não sei quem é mais velho vai lembrar dos ioiôs da Coca-Cola, que foi uma febre, né? O que aconteceu? Eu comecei a perceber que onde a gente estudava era mais caro e eu encontrei uma padaria que vendia mais barato. Então o que eu fazia tudo? Eu comprava ioiô na padaria, vamos dizer, a R$3 e vendia na escola a 5, entendeu? E aí depois eu lembro que a gente começou a achar a cantina da escola muito cara. E eu e outros 3 amigos, a gente montou uma barraquinha Na entrada da escola? Na entrada não, no recreio, no intervalo. E a gente fazia bolo toda noite, fazia um bolo caseiro, levava refrigerante e tal. A gente começou a ganhar tanto ali que a cantina começou a reclamar que a gente de vocês, não podiam vender. Então, minha vida inteira, eu lembro que eu tinha coisa no sítio, chácara que eu ia, as pessoas brincando, eu já pegava para lavar o carro, cobrava das pessoas. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, eu sempre quis trabalhar com isso, eu sempre quis fazer isso, né? E sempre gostei de fazer muito esporte.
Eu acho que o esporte é uma coisa que as pessoas têm que fazer. No esporte você aprende muito. Então todo mundo fala assim, pô, 5 cirurgias no joelho, você não se arrepende de ter jogado bola? Eu falo, não, porque o futebol me trouxe muitos amigos, muitas histórias, e muito do que eu aprendi sobre liderança e sobre trabalhar em equipe vem do futebol, vem do esporte, porque você aprende a perder, né? Sim. Você aprende a frustração, você aprende que às vezes você se esforça pra caramba e o esforço às vezes não é suficiente. Então você aprende sobre justiça e injustiça, e você até aprende a lidar com pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade, que você não gosta tanto, ou que você tem alguma desavença, e ainda assim vocês têm que ir juntos, né, trabalhar juntos para Sim. conseguir um bem maior, que é o bem do time, da equipe. E isso é muito legal, porque depois na vida real, no trabalho você vai encontrar isso. Isso. Você não vai ser amigo de todo mundo, você não vai gostar de todo mundo, e ainda assim você tem que colaborar, você tem que fazer o negócio crescer, você tem que evoluir. Então o esporte me ajudou muito. Eu gostava muito de praticar esporte, eu faço esporte todo dia, então é uma coisa que eu levo para a vida. Legal, legal. Então, é engraçado, não é, que tu disseste que assim, sei lá, 80% das pessoas que estavam lá fazendo administração estavam lá porque diziam, ok, isto é fácil, no sentido em que eu ainda não sei escolher e tal, e tu já sabias o que é que tu querias, não é? Então tu tinhas essa veia empreendedora, que já vinha de família, dos teus pais, lá nos anos 70, e aí tu começaste a estudar, e aí começaste a trabalhar. Quando começaste a trabalhar, entre aquilo que tu pensavas que era quando entraste para estudar, aquilo que tu vias dos teus pais e a própria experiência, como é que foi? Qual foi o... Então, foi curioso, porque eu sempre acompanhei a empresa da família, porque assim, são coisas que é impossível você separar. Então, você está na sua casa, seus pais estão conversando sobre a empresa, Por cima, né? os dois trabalhando Os lá, não é? dois, né? E o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho, ele nunca morou comigo, mas ele teve uma experiência de trabalhar na empresa. E eu lembro que ele odiou. E ele falava muito mal. E ele falava que a empresa era desorganizada, que era isso que estava. Então, eu tinha uma impressão muito ruim. E eu fui trabalhar em 2 farmacêuticas antes, porque eu quis ter uma experiência antes de trabalhar na Luandre. Então, eu cheguei para trabalhar na Luandre, assim, com aquela expectativa zero, né? E tem aquela frase que eu sempre gosto de falar, que satisfação é igual resultado menos expectativa, né? Então, se você está com expectativa muito alta, sua satisfação vai ser difícil, porque, né? Como eu fui com a expectativa muito baixa, e quando eu cheguei lá foi uma surpresa, porque os processos eram organizados, claro, toda empresa precisa melhorar, mas não era um caos. As coisas funcionavam, as coisas eram ágeis, ao contrário das farmacêuticas, que na farmacêutica era o oposto. Então, na farmacêutica, entre você ter uma ideia e implementar uma ideia, eram 27, né? Exatamente. Então, eu comecei a ver o lado mais positivo das coisas. E também eu tinha liberdade de dar ideias, sugestões, aprender. Então, foi Os teus pais deram essa liberdade de alguma Sim, sempre forma? me deram muita liberdade. Sempre. E aí eu fiquei lá... Quer que eu conte um pouquinho dessa... Podes contar, fala um pouquinho sobre essa experiência, assim, como é que foi a jornada, quais foram as principais coisas que tu te orgulhas e o que é que eventualmente achas, sei lá, foram os teus tombos que tu aprendei nesse processo? Então, aí eu entrei lá e fiz um programa de trainee. Então eu fiquei 2 anos passando por todas as áreas para aprender sobre seleção, sobre DP, sobre negócios, sobre tudo da empresa. Queres contar quem é que faz a Luandre? Tá, a Luandre era uma consultoria de recursos humanos, mais conhecida popularmente como uma agência de emprego. Então, as empresas, na hora muito focada em mão de obra temporária. Então, no Brasil e no mundo, normalmente tem uma lei que fala com que as empresas que queiram contratar temporários têm que fazer via uma agência de empregos. Então, Balduco quer fazer o panetone ou o chocotone, ele chega lá, procura uma Luandre da vida para fazer a contratação. A empresa contrata, manda para a Balduco fica com esse temporário trabalhando, ele fica na folha da Luandre recebendo o salário, pagando, mas a responsabilidade é da empresa que contrata, da Balduco. Então, sempre que você fala, final de ano, vai contratar para o varejo, ou tem esses picos, né, as sazonalidades. Então, a gente contratava muito para essas empresas nessas sazonalidades. E aí, depois de 2010, eu montei uma área de gestão de projetos ali para basicamente tentar melhorar processos e coisas na empresa que eu já tinha 2 anos passando ali, que eu via que poderia melhorar, né? Tinha muita coisa para melhorar. E aí eu fiquei lá, a primeira coisa que eu vi era sistema. A gente tinha um sistema muito ruim
Excel? Na mão? Não, Quase. na época nem tinha, assim, até claro, tinha o Excel, mas era um sistema, fazia na verdade tudo no Excel, eu vi que era um ERP, que é o Excel rodando em paralelo, né? Aham, olha, boa. É, que era exatamente isso, então era um sistema que não funcionava. E como a gente tinha várias unidades, você tinha informações que eram perdidas entre as unidades. E você precisava ter um sistema para você saber quantas vagas cada Unificar. unidade tem, o que está acontecendo. E às vezes acontecia muito antigamente de um candidato ir para uma unidade do centro e ele ser perfeito para uma vaga que estava na Lapa, por exemplo, né? Uhum. Mas como o sistema não se falava, às vezes o Ficava candidato, perdido. antigamente o candidato ia muito deixar o currículo em papel na recepção. Isso era um costume, né? Hoje em dia não mais, depois da pandemia, mas para você ter uma ideia, a gente chegou a ter 100 mil candidatos passando nas recepções todos os meses. Era um volume absurdo, entendeu? De candidato. Imagina, 100 mil pessoas. Na altura que ainda não havia as multinacionais de contratação também, não é? Não, isso é uma coisa engraçada, porque sempre teve as multinacionais. Só que elas concorriam com a gente de uma maneira. A gente sempre se posicionou de uma maneira diferente. Acho que isso também é um tema legal, assim, sobre liderança, de como a gente comparava com eles, né? Eixos de negócio, estratégia de negócio. Estratégia de negócio. E aí eu fui para o mercado, vi que no mercado também não tinha e resolvi desenvolver um software. Eu não era de tecnologia, fui atrás, uma empresa prometeu em 6 meses, passou 2 anos e eles abandonaram o projeto. Foi o caos, assim, dá para escrever um livro sobre o sistema. E eu lembro que ficava na minha sala, assim. Então eu brinco que eu entendo de poucas coisas da minha vida, mas de sistema de recrutamento e seleção tem pouca gente que entende mais do que eu. Porque eu lembro que eu fazia as telas, assim, as telas, desenhava e tal. Eu aprendi a mexer no Photoshop para entregar a tela pronta. Enfim, em 2014 deu certo o sistema e foi mais ou menos, casou com um período em que os meus pais vieram a mim e ao meu irmão passar a gestão da empresa porque a empresa não estava indo bem. A gente estava indo por um caminho assim, muito ruim, de prejuízo, etc. E aí eles me chamaram meu irmão na época pra gente assumir a gestão, né? Aham, aí começou a sério. Exatamente. Até lá era só de brincadeira, experimentar. Exatamente. E como foi aí esse processo? Qual foi o choque principal quando pegaste realmente? Foi assim, foi difícil, assim, foi muito difícil, porque a Luanda tinha uma cultura muito diferente, assim. A gente tinha um clima maravilhoso, então as pessoas sempre amaram trabalhar na Luanda. Se você estiver ouvindo encontrar qualquer pessoa que trabalhou na Luanda, sem brincadeira, vai perguntar para ela, vai falar que foi a melhor empresa que ela já trabalhou, o melhor momento da vida dela, etc. Seu pai, eu lembro que ele era Meu muito... pai tem um jeito muito bonzinho, então todo mundo sempre amou o meu pai. Minha mãe já estava afastada, porque ela teve doença, ela se afastou e o trabalho fez muito mal para ela, né? Ela ficou muitos anos na frente da Luanda tocando. Só que minha mãe era aquela pessoa que... A chata. A chata. Só que nos bastidores era quem fazia acontecer. Claro, claro. E quando ela se afastou, a empresa começou a perder um pouco a mão, né? E aí, era uma empresa em que você não podia cobrar resultado. Você não podia perguntar quanto que a pessoa tinha fechado de vagas. As pessoas choravam, ficavam ofendidas. As pessoas eram promovidas e ganhavam aumentos baseado em relacionamento. Não tinha métrica, não tinha nada, né? Pra você ter uma ideia, o ano que a gente assumiu, a empresa tinha dado... Eu brinco, a Luanda foi a única empresa do Brasil que sonegou ao contrário. A gente tinha dado 4 milhões de prejuízo e a gente tinha declarado 7 milhões de lucro. Então a gente pagou imposto sobre lucro e a empresa dando prejuízo. Esse era o nível de... E aí você ia nas unidades, perguntava como é que estavam as coisas, as pessoas achavam que estavam tudo bem. E aí você ia falar com os clientes, a gente perdendo metade dos clientes. Então era uma distorção de realidade tão grande. E eu sempre falo assim, né? Eu já ouvi milhares de podcasts, vídeos e tudo. E tem muito aquela tríade de processos, pessoas e produto, PPP. né? E aí é o caos, porque normalmente quando você vai nas empresas, você e mais nos nichos, do departamento, etc, sempre você pode melhorar um desses 3 pontos. Raramente está tudo redondo os 3 pontos, né? Às vezes tem 2 e tal, mas no nosso caso eram os 3. A gente tinha pessoas fracas e com incentivos errados. A gente estava com o nosso produto totalmente fora de sintonia e os processos caóticos, não tinha processo, né? Eu lembro que a gente tinha uma diretora de seleção que estava há muitos, muitos anos e eu fui perguntar das metas, como é que eram as metas que ela tinha estipulado e ela tinha inventado um número de como é que era a receita. Era um número inventado, porque o temporário você não consegue saber quanto que você vai ganhar, porque você só sabe de acordo com o tempo que ele vai ficar. Claro.
E não era baseado no tempo que ele ficou, era baseado num número qualquer. Então você tinha unidades que estavam comemorando um resultado excelente E outras? e outras clima pesado porque o resultado era péssimo e mandando gente embora, etc. E essa aqui tinha um resultado muito melhor real do que a outra. Era uma Claro. loucura nisso, né? E aí, o bom Um que eu... choque de realidade aí. Então, isso era o diagnóstico. Esse era o cenário. Mas como é que você consegue mudar esse cenário, né? E aí foi o desafio, porque teve uma questão familiar também, porque eles dividiram a empresa onde eu fiquei com a parte da frente do negócio, eu fiquei com seleção, negócios, marketing, TI e algumas áreas RH, e o RH, né? E ele ficou com a área do DP e o financeiro. E ele ficou um ano. Depois de um ano já não acabou não dando muito Já certo não essa tinha relação. gostado da primeira vez, ele já saiu. Exatamente. Quando começa. Então ele acabou saindo. Então misturou muita coisa de família, negócios. E aí eu lembro que uma coisa que eu sempre falo que me marcou muito, assim, que a gente começou a fazer as mudanças, né? Sim. O primeiro ano teve um turnover de mais de 70%. Uau. Foi bem caótico. Só que o bom era o seguinte, eu já estava na empresa. Sim. Então eu já sabia quem remava a favor, quem remava contra e quem não remava. Pelos 2 anos anteriores. Porque eu já estava lá. Você já sabe quem faz e quem não faz, né? O seu irmão, se calhar, estava mais desconectado. Ele estava mais conectado, ainda mais com as outras áreas. E aí, eu lembro que a gente começou a mudar e eu comecei a ser muito boicotado na empresa. Eu e as pessoas que eu Que tinha... queriam movimentar. Que eu tinha elegido como as pessoas que eu gostava ali, né? Então a gente começou a ser boicotado. E era muito difícil, porque eu ia na unidade, a gerente era ruim, a coordenadora era ruim, sabe assim, a selecionadora era ruim. Check. Era difícil, mas você tinha 2, 3 meninas que eram talentosas ali, que queriam fazer, e elas estavam sendo boicotadas pelo todo. Ou você tinha uma coordenadora que era boa, mas a gerente era... Enfim. E aí era muito difícil você conseguir mudar isso em tantas unidades, com tantos processos ao mesmo tempo, né? Era muito E aí teve um choque, claro. E aí eu lembro que eu fui tomar um café com uma diretora de vendas que a gente estava contratando para a área comercial. Eu abri a vaga, né? E aí eu fui conversar com uma pessoa de mercado, né? E aí a gente estava conversando, ela falou, Fernando, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você sabe que estão falando de você no mercado? Eu falei, não, o quê? Eu não gosto dessa expressão que estão falando no mercado, eu odeio isso, né? Quem que é o mercado, né? Parece uma entidade. Então eu falei, não, o quê? Estão falando que você vai quebrar a empresa. Que você é o filho do dono que vai quebrar a empresa, né? E você imagina isso numa entrevista, né? E aquilo, assim, eu não precisava de motivação, mas aquilo me deu uma motivação extra, né? E eu sempre acreditei muito no... Isso é uma coisa que eu aprendi uma curiosidade do poker, né? Que eu aprendi muita coisa no poker. E o poker você tem um conceito que chama expected value. Não sei se você já ouviu falar ou não. Esperado. É o valor esperado, né? Exatamente isso. Que se você tomar uma decisão correta, estatisticamente, o seu valor esperado daquilo é positivo. Então, se eu fizer uma coisa bem feita, ou se eu tomar uma decisão correta, a expectativa é que aquilo vai trazer um retorno positivo. Mas nem sempre traz resultado positivo a curto prazo, né? Mas no longo prazo, se você tomar mais decisões positivas, o resultado ele vai chegar. Então no poker é isso. Então a brincadeira do poker se eu sempre for com uma mão melhor que a sua, e eu tiver 80% de chance de ganhar, você 20%, talvez eu perca aqui no curto prazo. Mas no médio e longo prazo. Mas no médio e longo prazo a gente vai ganhar. Então eu falava muito essa questão na empresa, que eu falava assim, gente, vamos plantar coisas boas aqui, porque a gente vai colher. Mas a gente não vai colher isso agora, porque tem muita coisa acontecendo. Então a gente vai ter que fazer mudanças mais estruturais, mais radicais. Algumas mudanças vão gerar retorno imediato, mas o que a gente está fazendo não é para gerar um resultado agora, é para gerar a longo prazo. E esse discurso, eu imagino que para muitas pessoas que querem o resultado logo naquele momento era assim algo estranho, não é? Porque vai contra a maré da maioria das pessoas. Não, eu quero agora, para amanhã, para tudo, não é? E vem o moleque, filho do dono, não é? Que poderia ser aquele que vem com mais sangue no olho, assim, não pessoal, nós vamos fazer bem certo e lá vai dar certo. Mas eu tinha uma visão muito eu não sei te explicar, assim, eu tinha uma confiança muito grande que ia dar certo. Confiança em quê? Confiança no sistema, uma questão de fé, assim, eu acredito que vai dar certo? Eu tinha uma confiança muito na visão. Legal. Na confiança de que, assim, se a gente seguir o plano aqui, vai dar certo. E não era um plano, assim... Maluco. Então, assim... Era conservador. Não era conservador, eu nunca fui conservador, né? Mas
era mais ou menos o seguinte, pô, se eu tiver pessoas boas, melhorar os processos, aliar com tecnologia, né? E fazer a roda começar a girar de maneira positiva, isso vai dar certo. Se todo mundo, sempre tem eu falo assim, sempre tem que cair para baixo. Falo assim, tá ruim, então vai sair a pessoa, então se ela vai sair, vai entrar alguém melhor. Sempre tem que evoluir. Então assim, se a gente sempre estiver evoluindo, sempre, a longo prazo a gente vai conseguir. Então eu sabia que a gente ia ter esse impacto, eu sabia que ia ser uma porrada, mas eu sabia que a gente estava evoluindo. Então eu lembro que teve um caso muito marcante. Eu cheguei numa unidade, fui conversar com a gerente, eu falei, essas 3 meninas trabalham juntas, não trabalham? Ah, trabalham. O mesmo tipo de vaga? Mesmo tipo de vaga. Quantas vagas cada uma fecha? Aí já foi um baque, né? Não, mas como assim? Eu falei, elas trabalham juntas, mesmo tipo de vaga. Quantas vagas cada uma fecha? Ela me levantou, preciso de uma semana para levantar. Imagina, uma semana para levantar o número. Aí ela falou, cheguei com os números, olha. A primeira menina fechou 12 vagas no mês, 15 no outro, 14 no outro. Legal. A segunda fechou 10, 11, 15. Legal. A terceira fechou 80, 75 e 82. Era esses os números. Legal. Eu falei, o que você acha que vai acontecer se a gente tratar as 3 da mesma maneira? Que era o que acontecia. Essa daqui de 80 vai sair. Por quê? Ela está trabalhando 7 vezes mais que as outras. Está entregando muito mais. Só que ela está vendo as outras serem promovidas por relacionamento, ganhar o mesmo salário, ganhar a mesma promoção. Essa pessoa sai. Entendeu? E assim, a tendência é, as duas não vão olhar e falar, nossa, ela está indo super bem, vou trabalhar mais. Não. O incentivo está errado. Então, ou ela vai começar a fechar 10, 15 vagas, porque ela fala assim, pô, calma aí. Estou me esforçando, chegando cedo, saindo tarde, trabalhando para ganhar a mesma coisa aqui, ou ela vai sair. Então, o que aconteceu? As duas pessoas saíram, e essa menina, no longo prazo, virou gerente. Entendeu? Era uma consultora e ela virou gerente. Então, eu tinha um pouco essa visão de eu chegar para ela e falar assim, fulana, acredita no longo prazo. Saiba que agora você está sendo vista. Entendeu? Mas não era fácil, porque ela está sendo boicotada, sofria bullying, foi bem pesado, assim, né? Mas começou a acontecer. Eu, ouvindo-te a ti, eu vejo assim, uma coisa que é muito interessante, não é? Que a gente entrevista várias pessoas e nós também no nosso trabalho acompanhamos muitos executivos, não é? Executivas também, mas é a questão, primeiro, esse primeiro elemento bem importante de se a gente acredita genuinamente naquilo que está fazendo, não é? Falaste no esporte, se eu acredito que eu ir à academia todo o dia faz sentido, eu não sei quando, mas um dia eu vou entrar em forma. Não é? Então, é uma crença, a mesma coisa com a liderança. Se eu acredito que aquilo que eu estou fazendo genuinamente é certo, em algum momento, pela consistência do processo, por muito pequeno que seja, ele vai trazer resultado. Então, acho que isso é um elemento interessante, que às vezes a gente faz as coisas, não é? E parece óbvio, não é? E o outro elemento que eu discuto é como tu não ficavas só olhando de helicóptero. Quando tu estás a dizer assim, não, eu ia lá no terreno, ver o que estava a acontecer, buscar os dados, mas depois também com olhar de equidade para as pessoas. Sim, isso tinha muito. Não é? Ou seja, quando eu olho de uma forma igual para todo mundo, sem olhar para o valor gerado, para o esforço e isso tudo, isso pode gerar essa desconexão. Então, fala um pouquinho sobre como é que foi para ti criar, ou como é que isso apareceu dentro de ti, esse também olhar para equidade com as pessoas, para depois trazer uma justiça para essas mesmas pessoas que estão gerando mais valor, não é? Isso eu acho que foi o maior marco assim da gestão, porque eu lembro que eu li um livro que me marcou muito, que chama A Hora da Verdade, do Ian Carlson, né? E ele falava muito de você inverter a pirâmide dentro da empresa. Então, inverter a pirâmide na questão de tomada de decisões e de liderança. Então, a Luanda, a gente tinha uma cultura de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai dos teus pais, top down. Normal. Então, assim, a minha mãe dava porrada nos gerentes e falava o que eles tinham que fazer. E eles davam porrada nos coordenadores, tinham que falar o que fazer e assim em diante. Então, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer coisa que fosse criada na empresa, tinha que vir de um grupinho ali de 10 pessoas, entendeu? E aquilo para mim não fazia nenhum sentido. Porque quem está na ponta da operação é que está sentindo o termômetro da empresa. É quem está com o cliente ali. Parece óbvio. Parece óbvio. Então, assim, a gente tinha na época quase 300 funcionários. Porque não é mais fácil a gente deixar na mão de 270 pessoas darem ideias e sugestões e os outros 30 tratarem de... E facilitar. Não atrapalhar primeiro, né? Sim. Não atrapalhar. E depois facilitar, e depois ajudar a guiar, e depois, né?
implementar e etc. Conectar com a estratégia, com a visão, Conectar. essas coisas todas. Então, uma coisa que eu fazia muito eu perguntava direto para a consultora, como é que tá a vaga? Aquilo era um choque no começo, entendeu? Claro. Tinha menina que chorava, achava que eu tava cobrando ela, não, eu quero só me fala como é que tá a vaga. Então, tinha muito essa questão do medo, né? Então, foi uma quebra. Então, assim, eu confio em você até que você me prove o contrário. E, embora muita gente tenha saído, eu sempre falava assim, gente, a gente precisa ir sempre no caminho certo. Se você for uma pessoa honesta, dedicada e seguir os nossos valores, você vai ficar aqui, vai ter sucesso, vai crescer, vai ter oportunidade, entendeu? Agora, se você tentar ser malandra, vai mentir número, eu falei assim, eu nunca mandei embora alguém por erro, nunca. Assim, eu falei assim, claro, se a pessoa errou 10 vezes, ela é mandada embora, né? Mas Sim. assim, é, eu não- Tentar a experimentar e depois corrigir, não é? porque se você quer inovação, você precisa deixar a pessoa errar, né? E eu falava assim, você pode fazer o que você quiser, eu vou ser totalmente tolerável ao erro. O que eu não vou tolerar, se você mentir pra mim, se você passar a informação errada. Se você falar que perdeu a vaga porque você não se atrapalhou, etc., você não vai ser mandado embora. Agora, se eu descobrir que você falou que você recebeu 10, o pessoal fazia isso, né? O pessoal às vezes recebia, o cliente passava 10 vagas, ela lançava 5 no sistema. Ficava com... Por quê? Porque se ela fechasse 7, Sim. ela ia lá, abria mais 2 Ainda ficava bem na e fotografia. ficava que ela fechou 100%, né? Se ela tivesse aberto 10 e fechou 7, ela tá com 70% de aproveitamento. Acontecia muito isso. E aí eu falei assim, se eu descobrir esses casos aqui, sumariamente mandado embora, porque a gente precisa trabalhar com a verdade, né? E isso é uma característica minha também da minha gestão, que eu sempre fui exageradamente honesto, assim, sabe? Um ponto até quase meio ruim, sabe? De honestidade. Então, isso foi um dos marcos também da gestão, assim, sabe? Esses valores muito profundos. Muito. Muito profundos. E como é que de onde é que tu achas que vieram esses valores? Eu acho que veio muito da minha família, porque a gente tinha uns valores muito claros, assim. Então, você nunca vai me ver falando palavrão, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe. A gente nunca gritou com ninguém, nunca, nunca. A gente tinha uma regra de entrar às 8, sair às 5h30, então não tinha... Hora extra. É muito difícil ter hora extra. Depois a gente mudou um pouco, porque você vai se adaptando. Às vezes você tinha que trabalhar um pouco até mais tarde, etc. Mas a gente tinha muitas questões da qualidade de vida das pessoas. Então são coisas que às vezes vinha gente de fora das multinacionais e a pessoa, na primeira semana, sai gritando. Fala, ó, volta, vem aqui. Entendeu? Isso aqui é valor pra gente. Então, não vai por esse caminho, entendeu? Então, aos poucos, acho que isso manteve. E foi engraçado porque a gente fazia pesquisa de clima, né? E a gente tem uma pesquisa de clima em V. Eu sempre falo, essa nossa pesquisa de clima foi muito engraçada, porque meu primeiro ano saiu, a gente tinha uma pesquisa que dava 8, vamos Estava dizer. tudo ótimo. Tudo ótimo. Cor de rosa. Tudo maravilhoso. 8, 8.2. Né? Meu primeiro ano caiu para 4, ou 4, alguma coisa. E no segundo ano já subiu para 8, entendeu? 7, então foi literalmente um V. Mas o primeiro ano foi muito difícil, né? Porque foi esse 4, alguma coisa, né? E conta-me, tu falaste de valores, não é? A gente sabe que às vezes não é algo que se fala, não, valores são coisas que estão na parede durante muito tempo, não é? Visão, valores. E havia uma desconexão entre o valor que está escrito e o valor vivido. O que tu estás trazendo é que talvez vocês nem tivessem o valor na parede, foi o que eu entendi, mas que era algo que era vivido lá. Me conta quais foram os prós, exemplo, prós e contras de ser firme com o valor. Eu acho assim, eu acho que não tem nenhum contra, assim, sendo bem sincero. Quando você é fiel aos seus valores, assim. Então, várias vezes o pessoal falava assim, fulano é protegido do Fernando. Tinha muito isso, né? Aí passava 3 meses essa pessoa era mandada embora, sabe? Então, eu falava assim, gente, ninguém é protegido de mim. Todo mundo tem acesso à minha sala era sempre aberta. E a gente estimulava isso. Sim. Então, eu acho que você tem que fazer um pouco pelo exemplo. Então, por exemplo, eu ia nas unidades, eu conversava com todo mundo. Chegava a recepcionista, perguntava como é que ela estava, sabia o nome das pessoas, então a gente sabia o nome das pessoas. No começo foi um choque. Mas depois de um tempo a pessoa ia perdendo o medo. Os teus pais, apesar de serem muito carismáticos, não tinham esse olhar lá no terreno, não é? Eles não iam tanto na operação lá na ponta, mas também sempre tiveram muito essa questão pessoal. Talvez no escritório ali central. No escritório. Não, todo mundo sempre viu eles como muito carinhosos, muito abertos, sempre teve. Só que essa questão da decisão não, entendeu?
Isso sempre foi mais do tipo, olha, é top-down e etc. Então a pessoa era bem tratada, mas não se sentia ouvida, Sim. né? E eu fazia questão da pessoa se sentir ouvida. Tanto é que teve um marco, assim, eu lembro que uma vez uma menina do Rio de Janeiro, nunca vou esquecer essa história, ela foi mandada embora e ela me mandou um e-mail gigantesco, relatando várias coisas que estavam acontecendo na unidade. E ela pedindo para voltar, né? E aí eu respondi para ela, falei, Flana, eu fui nos últimos 3, 4 meses, umas 5, 6 vezes para o Rio de Janeiro. Todas as vezes que eu fui, eu conversei individualmente com cada um e deixei claro que vocês tinham liberdade para falar, você nunca me falou nada disso. Então não adianta agora você que saiu, você sair agora e falar, né? Agora esse barco já passou. Uhum. Então eu sempre citava esse exemplo, assim, gente, eu nunca, de novo, vocês têm liberdade. Não precisa concordar com tudo. Então, e aí isso, claro, não foi da noite pro dia. Só que a pessoa vai vendo que isso vai acontecer. A gente fala assim, uma coisa que você fala assim, olhar de dono. Pô, olhar de dono é uma frase super bonita, né? Mas o que é o olhar de dono? Então a gente estimulava através de exemplos. Então eu falo assim, pô, e reconhecer as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que acho que, sinceramente, eu fazia bem, que é entender o que motiva a pessoa. Uhum. Isso é uma coisa na liderança que eu vejo que falta muito, assim, sabe? Falta. Você entender um pouco o perfil da pessoa. Tem muita gente que quer. É muito engraçado, assim, depois eu vou contar um pouquinho, a gente foi vendido para outra empresa, então eu já lidei com várias culturas. E muita gente fala assim, gosta de premiar ou gosta de promover e acha que a motivação da pessoa é dinheiro, Sim. né? Tem muita gente que acha Sim, que a no curto motivação é prazo. dinheiro. Dinheiro é só uma parte da motivação da pessoa que ela está trabalhando ali. Tem várias outras Os coisas. benefícios, não é? Os benefícios. Tem várias. Talvez isso influencie na hora de você atrair uma pessoa, Ou se não contratar. tiver o benefício adequado do mercado, a pessoa Sim, não fica, não é? sim, mais ou menos. No nosso caso foi engraçado, porque eu assumi em 2014. A gente veio na empresa em 2020. Na minha gestão de 2014 a 2020, a gente perdeu 3 pessoas para a concorrência. 3. Imagina quantas pessoas não entraram e saíram da empresa, né? Todos os dias alguém era abordado pela concorrente. Pelos Todo dia. concorrentes. Todos os dias. A gente perdeu os 3. As 3 pessoas são histórias incríveis. A gente ia mandar embora. Assim, foi coisas. E tu atribuis parte desse sucesso na retenção, não é? Hoje em dia o pessoal fala muito, tem que atrair e reter. E tu É, atribuis uma parte nesse olhar de o que é que motiva cada um e exatamente. como é que eu dou voz e como é que eu Exatamente. escuto É, consistentemente cada um. porque isso, quando você começa a empoderar a pessoa. Na verdadeira acessão da palavra. Não só de vai fazer, mas eu Exatamente. decido. Então, assim, não adianta eu cobrar o olhar de dono se eu não estou dando a contrapartida para O essa poder pessoa. de O dono. poder. Exatamente. Então, assim, não adianta você só cobrar, tem que ser os dois lados. Então, isso é uma coisa bem bonita na relação que a gente foi criando, entendeu? Porque a pessoa que estava lá na ponta, ela realmente se sentia empoderada. Que ela tinha poder, vamos Que ela dizer. tinha poder. Então, pô, eu mandava uma mensagem pra ela aí, como é que foi? Nossa, meu, que legal isso aqui. Aí pegava a ideia dela, compartilhava, ó, fulana fechou uma vaga assim, assim, pra vaga de logística, olha que legal que ela fez. Ela conseguiu fazer tal coisa. Pô, a menina Gerou um movimento. gerou um movimento, então a gente dava muita voz pra essa pessoa. Então assim, pô, calma aí, aqui eu tenho qualidade de vida, que eu chego e saio no horário, tenho um salário bom, sou respeitada, tenho liberdade total para dar minhas ideias, sugestões, etc. Ganho, sei lá, 4 mil. Estão me oferecendo 4.500, 4.800, 5 mil. Vou trabalhar todo dia até às 9 horas da noite. Vou trabalhar, aí deixa eu perguntar como é que é lá. Aqui você vai ter que trabalhar de final de semana, aqui o chefe é maluco, vai gritar com você, aqui você é mais um, aqui você vai ter que baixar a cabeça e faz, e você porrada, 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 a pessoa não vai. Não? Então a gente não perdia, é muito engraçado. Hoje eu vendo para concorrente, né? O pessoal fala assim, meu, a Luandre é um case porque a gente não conseguia tirar as pessoas, né? E as pessoas não entendiam como, assim, sabe? Então, uma coisa que a gente fazia que era legal. Não é aleatório. Não é aleatório. A gente não mandava embora por crise, entre aspas. O que acontece? Era uma coisa muito louca. O nosso negócio tinha muita sazonalidade. Sim. E muita vaga urgente. Sim. Então, as pessoas tentavam se planejar e era difícil planejar. E aí, o que era o diferencial nosso do concorrente? O concorrente, as multinacionais, elas vinham da diretriz na Europa, que era bem diferente, e falavam assim, ó, cada consultora tem que estar fechando, tem que ter 30 vagas por consultora, por exemplo. O que ela fazia? Eu tenho 300 vagas. Tenho que ter 10 pessoas.
Pô, mas eu tenho 12 pessoas no time. Manda 12 embora. Manda 12 embora. Então, mas as duas são boas. Manda embora. Pô, elas ficam trabalhando aqui no projeto todo dia. Manda embora. E mandava embora. Sim. Isso para os outras 10 que ficaram era péssimo. Claro. Né? O que a gente fazia? Eu não mandava embora. De jeito nenhum. Mas tu mantinhas no quadro as pessoas Mantinha. mesmo nos momentos de Mesmo nos momentos de baixo. E isso era muito rico, assim, porque assim, se a pessoa fala assim, se você é boa, se você se dedicar, você não vai ser mandado embora. Eu E garanto, no médio e longo prazo vai ganhar. vai. Não? Essa é a visão de longo prazo. A visão de curto prazo é, opa, deixa eu ajustar aqui para demanda. O que é a visão de médio e longo prazo? Se a menina é boa, Vai manter. vou manter porque ela vai atrair cliente, ela vai fechar vaga, ela vai gerar coisa positiva, ela vai fazer a roda girar. E não dava outra. A gente mantinha a pessoa, passava uma semana, um cliente ligava passando 100 vagas urgentes. Só que ele ligava pra gente passando 100 e mandava pro concorrente também passando 100. O que o concorrente fazia? Meu Deus, e agora? Não tem gente. Não tem gente. E Entendeu? vocês tinham. E a gente tinha. Aí sobrecarregava as 10 que estavam lá. As 10 já estavam inseguras porque viram Que duas foram na que baixa. duas foram depois de trabalhar pra caramba. Entendeu? Imagina a satisfação das 10 que ficaram. Falando assim, pô, eu tô trabalhando pra caramba, agora vem mais demanda, vou ter que trabalhar mais, vou ter que trabalhar à noite, final de semana, pra ganhar a mesma coisa, sendo que a outra menina que trabalhou isso aqui foi mandada embora. Ela saía. Né? E a nossa era o contrário. Imagina essa menina que ficou mesmo com a baixa de demanda e tal. Essa menina não sai. Entendeu? Porque ela fala assim, pô, se eles me mantiveram se baixa. eles me seguraram na parte difícil, na hora que eu vou ficar ao lado deles, né? Cria um engajamento Sim. que é algo que não se fala também hoje muito, não é? É algo que não se compra, não é aquilo que tu dizes, não é com o benefício, é com essas ações no dia a dia. E fala uma coisa, com tudo isso acontecendo e o teu pai, se não estava lá, como é que foi esse equilibrar de pratinhos que tu disseste, não dava para separar, mesmo nessa altura, de ser filho, de ser o executivo, ao mesmo tempo o processo de venda. Sim. Como é que tu conseguiste primeiro manter o teu norte, o teu centro e ao mesmo tempo essa visão de olhar para o negócio, para o futuro, trazer para presente e esse lugar da empresa familiar, porque a gente olhar, sei lá, 80%, 90% na realidade do tecido empresarial brasileiro não é as empresas da bolsa, não é? Sim, exatamente. São as empresas familiares como as que os Exatamente. teus pais montaram e que tu agora também tens a tua. Como é que foi para ti? Como é que tu trouxeste isso, conseguiste navegar nesse mar? Sim. Eu acho que assim, eu sempre falo, uma das grandes pessoas que me ajudaram nesse processo foi você, de verdade. Porque foi um processo muito difícil e eu sempre falo assim, a Luanda eu assumi em 2014 e a gente vendeu em 2020. Sim. E cada ano foi uma porrada diferente na cabeça, uma onda. Eu falo assim, se você pensar esse período de tempo, ainda mais com o nosso negócio, imagina, 2014 a gente assumiu a empresa quase quebrando. 2015, maior crise econômica do Brasil. 2016, impeachment, aquela confusão, e a gente começou a negociar com o fundo. 2018, aquela guerra nas eleições, 2020, pandemia. Então, sempre não tinha... 2019, Não tinha calma. 2019 a gente foi procurado por uma empresa para ser vendido de novo e tal. Assim, acho que teve um ano e meio que foi assim, mais tranquilo. Todo ano era alguma coisa fora do comum, né? E muita coisa acontecendo. Tinha o meu desejo pessoal também de fazer meus negócios. O negócio que a gente trabalhava era muito difícil. As pessoas não têm ideia de quando era difícil. A margem é baixíssima. Sim. E aí tinha uma característica importante que é a gente, o temporário, você tem que bancar a folha desse pessoal. Então, você, nesse tempo que eu dei da Balduco, a empresa tinha bancar é que vocês é que pagam e antecipam. A gente paga a folha da Balduco para depois faturar e a Balduco nos pagar. Isso. Vocês pagam avanço e recebem exatamente. a prazo. Então, exatamente. Então, quanto mais a gente crescia, e a gente cresceu, na minha gestão, a gente cresceu ano após ano, em média, mais de 36%. Ano após ano. Então, a gente multiplicou por mais de 5 vezes o faturamento. Então, a gente não viu dinheiro, não via cor de dinheiro. Por quê? Porque você está faturando 100 milhões, no outro ano 150, no outro ano 200, 250, 300. Sempre crescendo, o caixa sempre apertado e esse foi um dos motivos da gente pensar em vender. Eu tive uma conversa com meus pais também nesse período eu falei assim, pai, a gente não... Sempre com o coração. Tá sempre apertado. A gente tá sempre andando no Vale da Morte aqui. Porque se um cliente for inadimplente, a gente não tem fôlego aqui, né? Margem baixíssima. E o caixa fica sempre... O caixa sempre apertado, sempre negativo, sempre com um empréstimo para o negócio girar, porque... e as empresas... O que começou a acontecer? Essas multinacionais pagando em
Antigamente era 30 dias, passou para 45, depois 60, 90, 120, né? Então foi um período, então foi difícil, mas eu acho que você me ajudou muito a organizar Uhum. essas emoções e essa cabeça no lugar para lidar com tudo isso, né? Ou seja, independentemente de ter sido comigo, ou seja, como é que tu arranjas um lugar para destravar tudo isso que está na cabeça? Sim, sim. E depois tu disseste, então, foi 2014, 2020 vendeu, e ainda estavas lá, eu lembro de falar já de tentares montar algo parecido, que não sabia que ia chamar Sim, Collab. Como é que foi como é que surgiu a Collab e como é que é agora seres tu, sim. desde o início, o idealizador da Collab? Como é que é o estilo de liderança? Como é que tu te vês como líder na Collab? É um mundo muito diferente, assim. Aí, só para finalizar um pouco fechar essa chave, né? A gente quase vendeu a empresa em 2016. Uhum, Aí, em 2020, a gente começou a conversar com um fundo e com uma empresa de fora. E aí veio a pandemia. sim. E Ainda a não tinha pandemia, vendido. a gente ainda não tinha vendido, estava em vias de vender, veio a pandemia. E a primeira coisa que as empresas cortam na pandemia são as contratações, né? E a pandemia me ensinou muito sobre liderança. Muito, assim. Foi, acho que, o meu maior escola na prática sobre liderança foi na pandemia. Porque eu lembro que eu falava que eu era totalmente contra home office, que a Luandre nunca ia fazer home office. A gente não tinha a menor estrutura de home office. E a gente teve que, em 2 dias, colocar 350 pessoas Em home em office. home office, né? E foi até engraçado porque a gente tinha uma assessoria de imprensa e uma vez, isso foi, sei lá, em janeiro, ela me procurou para fazer uma pauta sobre home office. E a menina ficava insistindo sobre home office, eu cheguei para ela e fui até grosso, assim, eu falei, deixa eu explicar uma coisa. Eu não gosto de home office. Eu sou contra home office. A Luandre não vende home office, porque a gente é temporária, a pessoa tá lá na Na planta de ponta. operação. Então, eu não tenho nada para falar de home office. Esquece home office. A gente nunca vai fazer home office. 2 meses depois, a empresa Plá! home office. E aí foi muito bonito, assim, na verdade. Foi muito triste pela pandemia, Sim. mas como empresa foi muito bonito o que a gente conseguiu construir. E acho que foi um pouco a conclusão de tudo aquilo que a gente começou a sonhar em 2014, a visão, em 2020, Com esse problema, juntou tudo. juntou tudo e foi meio que fechou com um laço de ouro, assim, com chave de ouro. Eu lembro que eu abracei a minha menina de RH, né, que era meu braço direito, eu falei, Má, tudo aquilo que a gente sonhou lá atrás, hoje finalmente a gente conseguiu, a gente olha e a gente vê que a gente construiu, né? Então, sempre tinha, você arrumava uma unidade, a outra estava pegando fogo. Arrumava aqui, a outra pegando fogo. Sempre tinha um negócio assim, um processo e tal. Então, em 2020 a gente conseguiu, tava tudo... Amarrar. Sabe, você vê as pessoas certas, no lugar certo, o time engajado, resultado, processos redondinhos. Claro, sempre tem coisa para melhorar, Sim, mas, mas né, como é que muito vocês bom. lidaram então? O que é que foi essa chave de ouro na pandemia que tu diste? Traz um pouquinho de concretude nessa chave de ouro que tu achas que Na foi. pandemia foi muito rico, assim, porque, Fora a é, transição de terem conseguido transitar sim, para o home office e ter dado certo, o que é que tu vês de elementos adicionais que uma trouxeram coisa que eu essa fiz que foi, beleza? foi muito legal, a gente estava negociando com a empresa de Singapura, e eu comecei a acompanhar muito o mercado asiático. E a pandemia começou na Lá, China, e tudo o que acontecia, e eu comecei a acompanhar muito, tudo que acontecia lá, vinha em onda para cá. vinha em onda para cá. Então, no começo era um mês de diferença, depois era 2 semanas. Então era muito louco, porque as discussões que eu via que estavam tendo lá, é, é, é como se eu tivesse, era muito louco, é como se eu tivesse 2 semanas adiantado em relação ao No mundo, resto do mundo. aqui no Brasil. Mais sorte que juízo nesse processo que estavas, por coincidência, com uma empresa Isso. de Singapura, Então, não é? assim, todo mundo fala assim, isso é uma gripezinha, vai passar. Não é uma gripezinha, não vai passar. Não, não vai passar. Pra você ter uma ideia, eu sempre falo isso, eu vendi todas as minhas ações no dia 14 de fevereiro, pra você ter uma ideia. E a pandemia chegou em março, né? Eu sempre falo Sim. isso, meus amigos. E eu mandei no grupo dos amigos, falei assim, gente, vai vir a pandemia ferrada. E o pessoal deu risada Foi de para o mim. carnaval, Imagina, dia 14 de fevereiro eu vendi todas as minhas ações. Dia, sei 12 de lá, março, uma coisa 2 de assim. março, né, a bolsa, Meltdown. porque eu estava um mês adiantado. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer muitas lives com a empresa. Porque isso, muitas coisas eu fui aprendendo ao longo do caminho. Umas coisas que motivam muito as pessoas, isso tem muito a ver com liderança. A coisa que mais mexe com o emocional de qualquer um é a incerteza. Sim, A incerteza. gera medo. A incerteza gera medo. Então, é melhor você dar uma notícia ruim e você ser honesto com a pessoa. A pessoa sempre vai valorizar mais isso a longo Voltamos à prazo. verdade. Voltamos à verdade. Do que ela ter a incerteza.
isso é uma coisa que no começo as pessoas têm dificuldade, mas depois elas valorizam muito. Então, isso da minha gestão era um pouco isso. A pessoa no começo ficava meio em choque com a honestidade que eu tinha com a pessoa, Uma entendeu? honestidade bruta. Mas depois ela gostava. Ficava assim, eu posso até não concordar, não gostar com o que o Fernando tá falando, mas eu sei que É verdade que ele é honesto comigo, entendeu? É melhor ele honesto comigo do que alguém que tá sendo simpático aqui comigo, mas por trás não sei se é essa. Então, eu comecei a fazer lives falando um pouco do cenário da empresa, um pouco do cenário do mercado e um pouco do cenário do país. E era muito engraçado porque o que eu falava acontecia depois de 15 dias. Então eu fazia essa live a toda semana, o pessoal, né, Já estavam antecipados. já tava. E aí uma coisa que eu sempre falei, eu falei assim, gente, agora a gente está no modo sobrevivência. Por quê? Porque a gente não sabe se Sim, o que vocês vai acontecer, perderam a os gente vai sobreviver. contratos, como é que vai ser? Né, vai, assim, isso é uma coisa também que a gente, não foi sorte, né, porque a gente trabalhou muito para isso, mas a gente tinha grandes empresas da área da saúde, da área da logística e da área de e-commerce, que é onde Sim, tinha vaga no foi o que país. bombou mais. Então, na pandemia, a gente foi o segundo maior empregador do país. A gente cresceu muito na pandemia. E aí o que eu falei, ó, todos os concorrentes vão querer atacar nossos clientes, né? E Então vocês não precisaram de demitir pessoas. a gente contratou. Mesmo também, claro, tem um período que teve uma baixa, mas a gente não mandou ninguém embora. A gente explicou, falou, ó, a gente tá com baixa de vaga, a gente não vai mandar ninguém embora, fiquem tranquilos, etc. Mas depois, de novo, voltou e bombou e etc, né? E aí a gente vendeu pro grupo, né, GPS, aí foi uma história muito difícil, porque teve um choque cultural muito grande. Porque a cultura deles era muito diferente da nossa. Voltava a ser controladora. E aí eles, aquela gestão, muita gestão diferente da nossa, gestão do medo, gestão da pressão, etc. Não que não tivesse pressão na gente, Sim, né? sim. A gente crescia muito, a gente cresceu mais do que eles. Mas é como no esporte. O Mas esporte tem pressão para exato, vencer, mas tu o fazes pessoal, parte da equipe. exatamente, exatamente. Eu sempre falo assim, tem várias maneiras de você dar certo, de você crescer, de você motivar, né? E a gestão do medo e da porrada não acho que é a mais certa, né? Então eu fiquei 2 anos lá, aí saí e aí montei a Collab, que é um sonho que eu sempre tive, que era de fazer as contratações. Eu sempre tive uma frase que eu gosto muito, que é aquela que fala assim, tem pessoas que olham como as coisas são e perguntam o porquê. E eu gosto de dar as coisas como elas não existem ainda e perguntar por que não, Por que né? não? E eu sempre tive essa visão de olhar mais para frente e falar assim, por que não fazer dessa maneira, né? E eu acho que o processo seletivo é um pouco isso. A maneira como as empresas contratam e como os candidatos buscam vaga, no Brasil e no mundo, ainda é feita de uma maneira Do século passado. muito. Você vai em qualquer país, nos Estados Unidos mesmo. Sim. We are hiring. Mande seu currículo para... Às vezes ainda é pior nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Sim, com certeza. Então, assim, você vai em qualquer país do mundo, como é que as pessoas contratam? Por indicação. E aí contrata o sobrinho, a namorada, o amigo, e essa com certeza não é a melhor maneira de você contratar, né? Então, Eles acham que estão tendo segurança porque alguém está indicando, não é? exatamente. Só que para você dar certo na contratação, você tem que ver a questão comportamental, as competências, os valores. E você não vai conseguir fazer isso numa entrevista de 10, 15 minutos contratando o sobrinho, o amigo e etc. Então, eu me juntei com outros sócios e a gente montou a Collab, que ajuda as empresas a contratarem os candidatos a buscarem vaga de uma maneira muito mais leve. E aí o que a gente montou cada empresa e cada candidato tem uma maneira própria de ser. Sim. Então a gente cria trilhas de contratação que são diferentes de posição para posição. Ou seja, um operador de empilhadeira não faz sentido ele ter a mesma experiência de um gerente de marketing. Claro. E hoje ele tem. Você vai em qualquer empresa, você vai em qualquer empresa grande. Coca-Cola. Eu pensei em Coca-Cola, você acredita? Você vai na Coca-Cola, você vai no trabalho conosco da Coca-Cola, o formulário é o mesmo. Sim. Então, se é um vendedor, se é um operador de produção, eles têm a mesma experiência. Agora, por que eu vou perguntar para você se você tem carteira de motorista, se a vaga não precisa de carro, né? Ou se você fala algum idioma, se a vaga não precisa. Então a gente começou a falar assim, pô, vamos criar experiências diferentes para pessoas diferentes? E aí deu muito certo, a gente está crescendo bastante, mas é um jogo muito diferente, assim. E ouvindo-te falar, ou seja, vocês tiveram e montaram uma estratégia de negócio, está baseada nesse olhar de diferenciar as experiências conforme a pessoa, o candidato ou a candidata barra a função. Como é que isso conecta com aquilo que tu acreditas de liderança? Sim.
Porque eu acho, do que a gente conhece, eu acho que tem não é só porque é uma estratégia de negócio, acho que também tem conectado com a cabeça aí de liderança. Sim. É, eu acho que eu tenho muito uma questão de justiça. Sempre tive. De ser justo. Então, eu sempre falei para todo mundo, você pode falar qualquer coisa, eu vou sempre ser justo. E eu acho que a maneira como existe recrutamento de seleção é injusto. Você não dá acesso a todas as vagas, a todas as pessoas. Você está limitando o acesso às oportunidades a um grupo pequeno específico de pessoas. E é injusto. Então, o que eu acredito muito é em democratizar a maneira como as empresas, os candidatos buscam vaga. Porque não importa onde a pessoa mora, ela deveria ter a De oportunidade poder de poder aplicar e participar de maneira justa, e ser realmente avaliado, ser escutado e concorrer de verdade para qualquer vaga, em qualquer lugar, né? E hoje não. Hoje você precisa dar sorte de estar passando na frente, de você ser amigo, de você ser indicado, de você ter o networking, de você ter tomado café com a pessoa certa. E se calhar por isso também muita gente nem sai dos empregos infelizes onde está, porque o processo é tão doloroso Sim, que diz assim, não, eu não quero passar por isso, eu prefiro ficar aqui neste lugar ruim que eu conheço do exatamente. que passar pelo processo. Exatamente, exatamente. Então eu sempre falo assim, recrutamento de seleção no Brasil e no mundo é um processo que você já viu algum candidato, qualquer pessoa que está buscando vaga, seja desempregado ou empregado, estar feliz com isso? Não tem ninguém, concorda? Todo Normalmente mundo tem não. que procurar emprego, tá pé da vida, tá insatisfeito, tá bravo, tá Frustrado, frustrado, tá depressivo, está inseguro, tá inseguro, isso mexe com a autoestima da pessoa, entendeu? Porque é ela um ficou lugar de ouvindo não o dia fragilidade. inteiro, ficou ouvindo não o dia inteiro. Então, não tem ninguém que tá feliz procurando emprego. E eu falo assim, pô, isso já é um momento difícil, isso poderia ser mais leve, mais justo. Então a gente trabalha muito nisso, nessa experiência, né? Pensando um pouco na questão de atração das pessoas, o pessoal fala muito das gerações novas, porque agora o modelo de contratação, antigamente a empresa tinha o poder de dar os sims e os nãos, Sim. e hoje em dia, quando a gente está a entrevistar, parece que eles é que nos estão entrevistando como empresa. Como é que Sim. tu vês isso e o que é que tu dirias para quem está contratando, fora contratar a Collab, não é? Mas o que é que tu dirias em termos de abordagem nesse olhar diferente, que eu acredito que sim, que o pessoal novo, sei lá, na minha idade eu também não gostava de coisas, mas eu não falava. E eles agora falam. Claro. Então, o que é que tu dirias nesse processo de atrair e o processo de contratação para quem está fazendo? Sabe como é que as pessoas falam no caso de emprego? Elas desistem. Esse é o maior indicador que existe. No Brasil, a cada 100 pessoas que aplicam para uma vaga, começa o processo, 75 desistem. Eles desistem. Então, é isso. O candidato, independente da geração, tá? Isso até É um paradigma dizer que é só da geração A. não é. Porque ele começa o processo, é tão ruim, é tão lento, é tão moroso, é tão difícil, ele desiste. Mas tem um pouco também a ver com a geração. Eu sempre falo assim, as empresas elas se vendem como modernas, disruptivas, inovadoras. Legal. Aí você vai se candidatar para uma vaga. Aí você tem uma empresa que coloca renda familiar no processo seletivo. Pode você fazer uma vaga para um salário de R$ 2.000 para a pessoa trabalhar, né? Você perguntar renda familiar no primeira pergunta para a pessoa. Você acha que essa pessoa vai preencher? Não vai preencher, entendeu? Então, não adianta você se vender como uma empresa moderna Isso não é. se na prática a sua experiência é péssima, entendeu? E é a primeira impressão que você tem da empresa. Então, isso é uma coisa que eu sempre trago. Sempre quando eu tenho reunião com grandes empresas, a pessoa às vezes tem todo tipo de RH, né? Sim. Mas tem muito RH que fala, não, meu processo é bom e tal. Eu falei, você já se candidatou para uma vaga sua? Aí já dá um choque, né? Teve uma que eu falei assim, eu me candidatei para sua vaga. Eu levantei 37 pontos de fricção para eu conseguir me candidatar para sua vaga de vendedor de loja para ganhar Uma merreca. R$ 2.000 para trabalhar a escala 6x1 para não sei das quantas com benefício. Você acha que alguém vai preencher? Começa aí. Começa aí, entendeu? Então o seu processo não é bom. Dá para ser melhor, né? E aí você acaba perdendo as pessoas boas que poderiam participar da sua empresa, né? Certo. E continuando a construir sobre isso, não é? Da Collab, que ela veio tem muitos valores que tu trouxeste daquilo que tu aprendeste na Luandre, trouxeste para a Sim. Collab, trouxeste essa tua energia interna de querer mudar para criar uma experiência nova e provavelmente hoje tu és um líder que
expandiu, que evoluiu desde lá do início, não é? Sim. Se hoje, como é que tu te vês como líder? Se a gente fosse assim 2 ou 3 palavras, o que é que achas que são os principais elementos que te caracterizam? Olha, Que eu perguntar a alguém assim, o Fernando, tal, tal, tal. sim. Eu acho assim, uma coisa da minha família, e eu também sou assim, a gente é sempre muito otimista. E a gente sempre pensa muito pra frente. Então, À frente, ou seja, tu não pensas no mês seguinte, tu tens uma visão de futuro. não só isso, eu acho assim, tem gente que quando você leva um problema, a pessoa fala, putz, não Tá, aconteceu. entendi. Fica Aconteceu, pensando no aconteceu. passado. Vamos pensar agora como resolver um problema. Entendi. Eu sempre, tem um caso que para mim foi muito marcante assim, uma vez uma gerente que era uma consultora lá em 2014, que virou uma das principais gerentes, que era muito boa. Ela chegou um dia super triste na minha sala assim, eu falei: "O que aconteceu?" Eu tava falando: "Meu, nossa, tá dando tudo errado, bati meu carro." Bateram no meu carro, não sei das quantas e tal. Nossa, machuquei, vou ter que fazer exame e tal. Eu falei: "Mas por que você tá triste?" Não, porque eu falei: "Ju, pensa pelo lado positivo. Carro é um bem. Isso aí é alguma zica que te jogaram, foi no carro, entendeu? Então fica feliz porque você tem seguro. Fica feliz porque não bateu, não teve Não foi nada de, pior. não foi pior. Pô, você tem um trabalho, você tá bem, você é querida aqui, não fica levando isso pra... Sofrendo. Não aconteceu, é um bem material, entendeu? Tem seguro, não vai custar nada pra você." E aquilo deu um choque nela. E aí, olha o que aconteceu. Ela foi fazer o exame e ela descobriu que ela tava com câncer. Você acredita? Imagina se não tivesse tido. E ela pegou super no começo, ficou super bem, logo em seguida ela conseguiu engravidar e etc. E essa batida de carro foi um marco na vida dela, porque se não tivesse tido a batida, Não teria tido o diagnóstico. não teria feito o exame, ela foi fazer o exame de outra coisa, que ela tinha machucado, não sei das quantas, então olha só como são... Nunca se sabe o que é bom, É, o que é mau. e eu falo isso muito para os meus sócios, assim, porque a gente tinha tanto problema na Luanda, e a gente tem, claro, muito problema na Colab. É muito difícil. A gente tem Claro. muito... É difícil de crescer, é difícil de Ganhar vender, a gente é uma tração. startup, a gente tem que fazer tudo. A gente não tem dinheiro, porque startup não tem dinheiro, você tem que Não tem fazer... uma organização Não tem, perfeita. não tem mil problemas. Sabe, é mais difícil você conseguir chegar nas empresas, é mais disruptivo, enfim, tem muitos problemas. Mas, eu sempre falo, dá pra gente fazer, é tudo uma questão de parâmetro, sabe assim? Então, pô, eu sempre falo assim, a gente tem problema bom, né? A gente tem problema bom. Então, eu acho que quando eu tento me ver como líder, é tentar ser um líder leve, Uhum. né, para as pessoas. Porque o teu humor afeta o humor das Sim. pessoas. Então, assim, eu quero que eu seja um líder que não atrapalhe, que eu seja leve, que eu seja motivo de motivação e não motivo de insatisfação para as pessoas, e que eu consiga inspirar de alguma maneira essas pessoas a terem uma carreira, uma vida melhor, né? E tu trazes uma coisa que eu acho, nessa história que tu trouxeste, não é? Eu já trabalho muito com o que a gente chama hoje em dia boa forma mental. Não sei se já ouviste falar, de um cara lá de Stanford. E ele traz um conceito, assim, todo e qualquer evento que nos acontece pode ser considerado uma oportunidade para Sim, algo, sim, não é? E ele conta uma parábola, tem um cavalo, tem um filho, e vai nessa história que tu dizes, ou seja, eu tive um acidente, oh, que ruim, perdi o carro. sim, Mas eu estou viva, oh, que bom. Mas agora vou ter que fazer um exame, oh, que ruim. Olha, mas no fim agora eu sei que tenho câncer e eu consegui pegar. Então, o que é bom ou é mau, sim, depende do contexto. E o que eu ouço a ti aí falar, e acho que ainda mais do que o tempo que a gente se conhecia, acho que é, tu fazes uma escolha intencional de olhar qual é que é a oportunidade aqui. sim, sim. Não E- fazes tu não te deixas levar pelo, pelo dreno que a sim, situação traz, não é? com Fala um pouquinho certeza. sobre essa gestão de energia, essa escolha. Não sei, eu pareceu-me que é consciente Sim. quando traz isso. Como é que funciona esse olhar? Eu acho assim, depois que eu vendi a empresa, eu fui fazer um curso no MIT sobre é, solving complex problems. Um negócio Sei. super, né? Da Sloan lá da escola. Exatamente. E foi muito interessante, porque a primeira aula, aquilo me marcou tanto, porque foi sobre culpar os outros. E aquilo caiu como uma bomba ali pra mim. Ele falou assim, ele fez um jogo lá que se chama The Beer Game, e era engraçado que todo mundo culpou todo mundo. E ninguém assumia a culpa, A sua parte, né? a sua cota parte. A sua. E, e eu acho que é uma coisa que eu já fazia bem, Uhum. mas que depois daquilo eu catapultei e aquilo mudou muito a minha vida, que é
é muito engraçado. Depois que você olha isso, eu comecei a mudar muito e comecei a reparar muito nas pessoas. A reação natural das pessoas é culpar os outros. Julgar uma macaquinho. Sempre a culpa dos outros. É Ou muito do contexto. dos outros. Alguma coisa fora. Alguma coisa que não é ele. Não é ele. E aí, isso eu comecei a mudar muito na minha vida. Então, vou dar um exemplo prático. A gente foi fazer uma captação de investimento na Colab. A gente ouviu mais de 80 nãos. Essa tua veia empreendedora foi o que te ajudou a olhar os não. E aí, era frustrante, porque eu falava assim, pô, já tive uma saída, tenho uma história legal, meus sócios são muito bons, a gente tá criando um negócio super legal. A primeira Tens credibilidade por tudo que tu tem já credibilidade. A primeira reação que você tem é, Raiva. esse cara é um idiota que não entende que Tudo o que eu estou falando. que o negócio é bom. Ele não tem visão, ele é limitado, a culpa é dele, a culpa é do outro. É a primeira reação que você tem, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, a culpa não é dele. Se ele não Entendeu. quis investir, ou se ele não entendeu, a culpa é minha que não soube explicar. Entendeu? Então, ao invés de eu ficar culpando ele, deixa eu fazer um trabalho aqui interno. Qual a minha cota parte de responsabilidade neste processo? Entendeu? O que eu estou fazendo de errado, que eu não estou conseguindo fazer a captação, ou que eu não estou... Se eu realmente acredito que o negócio é bom, e eu acredito, e que isso aqui vai valer 10, 20, 30 vezes mais, ele não tá acreditando, ele não tá vendo a mesma coisa que eu. Então, o que eu preciso mudar aqui? Na né? minha forma de me colocar. E eu acho que isso tem um pouco a ver de, pô, vamos parar de ficar se lamentando. Se lamentar vai ajudar alguma coisa? Não. Culpar o outro vai ajudar alguma coisa? Não. Então, vamos tentar pensar de maneira prática e otimista, né? Até porque o cérebro funciona melhor, a gente sabe, não é? Não, e aí foi muito engraçado, porque eu ouvi esses dias um vídeo muito bom, né? Que era de um treinador. Ele treinava crianças da Inglaterra para um treinador de educação física, né? E ele estava treinando uma menina e a menina foi fazer uma corrida, a primeira corrida da vida dela. Corrida lá de 100 metros, né? A menina tinha 12 anos lá, 8 crianças, a menina largou, acabou em último. Acabou em último, ela chegou para ele chorando, falou, professor, nunca mais eu quero correr, eu sou um fracasso aqui, eu acabei em último. Ele falou assim, em último? Como assim? Não, acabei em último, acabei em oitavo aqui. Ele falou assim, não tô entendendo porque você tá triste. Não, chorando, nunca mais quero correr. Não, eu tô super feliz. Ela, como assim você tá super feliz? Você conseguiu fazer a prova em 19 segundos, ou seja, é sub-20. A gente estava fazendo um treino, você estava acima disso. Então você hoje bateu o seu recorde. Entendeu? Eu não estou preocupado com o que as outras estão fazendo. Você conseguiu no sub-19. Agora vamos trabalhar para melhorar esse sub-19? Né? Porque se a gente conseguir melhorar isso aqui, tem coisas que você precisa melhorar, para a gente conseguir. Daí ele falou que mudou a mentalidade da pessoa e falou assim, ao invés de ela ficar olhando o outro, olhar para dentro. Ela começou a olhar para si mesma, né? E falou assim, pô, agora a menina vai treinar que nem uma doida, talvez ela não consiga ganhar na próxima prova. Só que ela vai todo dia evoluir um pouquinho. Então, o 19 segundos que não foi bom é 18 alguma coisa, de repente ela consegue até crescer. Então, acho que essa visão de, pô, vamos olhar para dentro e vamos melhorando um pouquinho. Acho que isso tem muito a ver com a história lá de trás da época da Luana, que era isso, né? Isso. Quando eu peguei, a gente estava fazendo em 30 segundos os 100 metros, entendeu? Eu falei assim, a gente vai correr em 10 segundos. Tá? E volta à história também que tu trouxeste da crença. Vai Sim. dar certo. Se a gente fizer Exatamente. e fizer a nossa parte, no médio e longo prazo vai sair o resultado. Exatamente. Esse exemplo da menina é isso. Ela não vai conseguir correr em 12 segundos no dia seguinte. Sim. Mas se todo dia ela acordar, se ela se alimentar bem, se ela dormir bem, se ela treinar, se ela se dedicar, etc., ela vai melhorar até o potencial máximo dela. Né? Legal. Estamos chegando ao fim, já falamos bastante coisa e tu trouxeste muitas coisas. Eu gostava de fazer uma pergunta que ela é meio óbvia, meio tonta, mas eu vou fazer a mesma, tá? Com tudo isso, o que te move? Sim. Eu não vou falar a palavra propósito, né? Não é o teu propósito. O que te move aí? Eu acho que o que me move é construir algo que realmente mude a vida das pessoas, que realmente crie um impacto. Gera valor. Que gera valor para um número enorme de pessoas. Entendeu? Ou seja, quando tu falas da Colab, conectando com isso, tu estás falando que a Colab, ou seja, ela tem um retorno financeiro provavelmente em algum momento, não sei se ela já está tendo, mas tu estás dizendo que o que te move não é esse retorno financeiro, é gerar esse impacto. Sim. Eu falo assim, eu saí da época da GPS, né? Eu era CEO da Luan, eu tinha um salário altíssimo, eu tinha estabilidade, segurança, né?
E eu saí para ganhar literalmente zero, né? Hoje eu ganho Um prolabore. um prolabore super baixo, tenho que trabalhar 3 vezes mais do que eu trabalho. Nunca trabalhei tanto na minha vida, porque é uma startup, então se você quiser mandar proposta, é você que vai Tem que mandar fazer proposta, tudo. tem que fazer tudo. E eu tenho muito mais prazer, porque eu vejo que o que a gente está construindo tem um Vai potencial impactar muita gente. absurdo de impactar muita gente quando a gente conseguir chegar lá. A gente ainda não está A lá. Colab tem um propósito declarado. A gente tem um propósito de ser a melhor maneira de você conectar empresas e candidatos, né? Uhum. Então a gente quer ser uma plataforma que realmente conecta os candidatos e as empresas de uma maneira justa, de uma maneira leve, de uma maneira rápida, né? Uhum. Então, isso é muito que nosso propósito é isso, conectar empresas e candidatos de uma maneira justa, leve e rápida, Uhum. né? Para a gente ter essa experiência legal. E a gente quer expandir, a gente ainda é pequeno, né? Uhum. Mas quem sabe um dia aí a gente... Quem sabe? A É, gente vai ser um case sim, de coisas como a Luandra também já foi. sim. E fechando-se, temos aqui, não é? O que é que tu vês pela frente, não olhando para a Colab, olhando para o mundo e nesse olhar que eu te conheço, de querer também criar um impacto positivo, Sim. não só para o coletivo, mas para as pessoas, nessa história toda que tu contaste. O que é que tu dizes que está pela frente vindo? O que é que tu achas? O que é que tu acreditas? Eu acho O que é que o assim, teu coração sim, te diz? esse ano foi um ano de muito aprendizado para mim, assim, porque foi um ano difícil porque aconteceu muita coisa, muita coisa, e, e aí chegou um momento em que eu estava envolvido em, eu sempre gosto de fazer muita coisa. Sim, os não são difíceis de dar. Sim, exatamente. E eu comecei a ver que assim, eu tava, sabe quando você faz muito e você sente que o negócio não Está tá patinando. andando? Em tudo na minha vida, tava em muito. E aí eu O comecei a esporte, deixaste de conseguir fazer esporte. não, eu tava fazendo tudo, de tudo um pouco, muito, mas não tava evoluindo, né? E aí eu comecei a ver, eu comecei a tirar as coisas, né? Hum, E aí uma coisa que eu comecei a ver, que eu mudei muito, primeira coisa, a gente tá numa era muito do celular, sim, né? é uma máquina do diabo. E você tem muita informação. Uma coisa que eu nunca fiz é, Não, se calhar não tens informação, tens muitos tem dados. muito tudo, tem muito tudo. E uma coisa que eu comecei a ver eu não estava sendo presente. Eu não estava sendo presente. Eu percebo isso muito nas pessoas. Você vai num restaurante, a pessoa está no celular, já pensando, ela não está ali jantando. Não, na família, não Na é? família, né? Você está no trabalho, mas você está pensando... Então, a pessoa vai sempre de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Ela nunca está vivendo ali. Então, À espera de alguma coisa que venha. e é sempre a frustração, porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa, aí você se compara com o outro que já fez isso. Então, eu não vou te falar que eu tive um burnout, mas eu tive... nunca fui ansioso, mas eu comecei a ficar ansioso e tal. Eu falei, não, chega. Aí comecei a tirar coisas da minha vida. Eu falei, chega. Chega. Eu tinha colocado a meta para os meus 40 anos, né? E faltando 2 meses para os meus 40 anos, das 5 metas, eu lembro que eu tinha batido uma. As outras 4 estavam completamente longe. E aí eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não tô conseguindo avançar no que realmente eu coloquei como Como importante. importante. E não é que eu não é que eu tô procrastinando, eu tô fazendo um milhão de coisas, né? Mas deixa eu começar a tirar as coisas, começar a falar os nãos e principalmente ser presente. Então, É a maior moeda de troca hoje em dia. sim. Então eu falei assim, se eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer bem. Então, naquele momento eu vou me concentrar e fazer bem aquilo, nem que seja por 40 minutos, 1 hora, etc. Entendeu? Então, eu acho que ser presente é uma coisa que para mim Mudou. mudou muito, né? Outra coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito assim é se comparar, né? Isso eu acho um erro tremendo assim, porque ainda mais no Instagram. Eu brinco que o Instagram eu não uso muito o Instagram, né? Eu entro lá, posto, mas no Instagram todo mundo tem a família perfeita, todo mundo sabe cozinhar, é um chefe de cozinha, não é? Todo mundo é um atleta e tal. Aí você vai ver a pessoa e a vida dela é completamente Sim. diferente daquilo, né? Mas é verdade. Sim. Cansei de ver casal onde eu tô com a pessoa, pô, tô pensando em me separar, não aguento mais. Aí você vai ver o Instagram da pessoa, postou foto de anterior com a pessoa, abraçado, é meu amor. Então, e aí quando as pessoas você olha de fora, você fala assim, nossa, ele é feliz e eu não, Sim, né? criam. É, Psicologicamente a gente já sabe. Para as crianças, mas para os adultos também acontece isso. exatamente. Então, eu acho assim, o que tem me ajudado muito é isso, assim, é Legal. tentar traçar metas é, realmente ambiciosas, mas que sejam possíveis, e,
e estar presente. estar presente, sabe? Acho que isso hoje em dia já é meio caminho andado. Acho que a gente fala sobre isso, não é? O que eu diria é que o estar presente e o tempo que tu dedicas, não só a Sim, ti, mas aos outros, é uma moeda de valor e de sim, respeito que não existe em muitos lugares, não é? Dizer, sim, não, já estou falando, então não sei o quê, então não sei o que mais. exatamente, Legal, exatamente. muito bem. Última mensagem para o público que nos estiver escutando aqui, que tu gostarias de passar, que achas para quem quiser falar sobre ser empreendedor Sim, e liderar e montar negócio e lidar com toda esta complexidade? eu acho que assim, empreender e ter um negócio é você saber que você vai levar ondas na cabeça o tempo inteiro, que você vai levar muito mais porrada do que momentos felizes de celebração, mas que você tem que ter a sua visão de longo prazo de que você está plantando para depois você realmente colher. E que até lá você vai levar porrada, você vai levar não, você vai ter história triste, você vai ficar sofrendo, não sofrendo, mas Frustrado. frustrado com, mas você tem que, por incrível que pareça, você tem que curtir esse processo. Eu sempre falo, a gente tem que curtir essa evolução. Então, aqui na Collab eu vivo muito isso. A gente tá, várias coisas, olha, eu falo assim, pô, tô longe ainda de onde eu acho que a gente tem que estar, mas eu tô curtindo porque a gente tá passo a passo. Então, vai curtindo essa evolução e eu acho que liderar tem muito a ver com você entender quem tá do outro lado ali. Né? Entender o que motiva a pessoa, entender o que é valor para ela, entender o que é importante, o que não é importante, porque senão você nunca vai conseguir se comunicar realmente com a pessoa. A gente sempre fala da questão de você ter os incentivos certos, né? E ter incentivos certos, para mim, tem muito a ver com você entender o que, Que é o momento daquela o que é o pessoa. momento da pessoa, o que a pessoa está buscando, e você tem que casar com o que você está buscando, o que a pessoa está buscando, o que a empresa está buscando. Por isso que a gente fala assim, você tem que contratar pessoas que têm o mesmo valor, mas é verdade. Porque se você contrata pessoas que têm valores muito diferentes dos seus ali, por mais que tecnicamente essa pessoa seja boa, No não médio e vai dar longo certo. prazo, Não vai dar, no longo prazo não vai dar certo. Porque vão surgindo situações do dia a dia em que as ações, das suas ações vão incomodar ela e vice-versa, isso né? vai desgastar a relação. Vai desgastar a relação. Exatamente. Então, assim, se você, a pessoa às vezes tem uma pessoa teimosa, ela não é aberta, né, A feedback, receberem, etc. Pô, sabe, é uma pessoa que não vai evoluir. Talvez seja melhor você pegar alguém que tecnicamente seja até um pouco pior, mas mas, que queira andar esse. mas que queira, porque depois ela vai junto com você, né? E aí vocês vão crescendo, né? Legal, muito bom. É isso. Pessoal, espero que tenham gostado deste nosso bate-papo com o Fernando. Ele é uma pessoa que eu admiro muito. Acho que vocês ficaram a admirar e vejam todo esse processo de liderança que a Colac está trazendo como líder dentro do mercado de contratação. Todo mundo fala aí da atração e retenção. Acho que podemos aprender aí. Então, muito obrigada a todos e nos veremos breve num outro backstage. Muito Obrigada, Fernando. obrigado, eu que Fica bem. agradeço. Obrigado.